Olá, estava meditando aqui na palavra do Senhor e queria trazer, né, para a gente refletir, né, uma palavra que se encontra em Isaías, no livro de Isaías, né, que foi a primeira profecia sobre a vinda de Jesus, né, como nosso Salvador, né, o Filho unigênito de Deus, né, todos nós, todos nós no mundo já ouvimos falar de, de Jesus alguma vez na nossa vida, né, e eu vim trazer para nós refletirmos nessa palavra, nessa passagem, né, que nossa, é maravilhoso, assim, falar do amor de Deus, falar do amor, né, de falar de Jesus, porque Jesus é incomparável, né? Tudo que ele passou, né, tudo que ele suportou por amor, né, por obediência ao Pai celestial, né? Jesus é um grande exemplo a ser seguido, né? E aqui em Isaías foi quando foi falada a primeira vez da vinda de Jesus, né? Quando ele ia vir, né? E começa em Isaías capítulo 52, né? E a partir do versículo 13, que diz assim: O Senhor Deus diz: Tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o virem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano, depois de ter sido maltratado tanto, né? Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinha ouvido. E continua no capítulo 53. O povo diz: Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia os nossos próprios caminhos, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado a ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: Eu quis matá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz,
Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Então, aqui no livro de Isaías, né, fala sobre tudo que Jesus passou, né? Aqui nesse caso ainda não teria, não, ainda ia acontecer, né? Jesus ainda ia vir e Deus anunciou através do profeta Isaías que ele mandaria Jesus para nos salvar dos nossos pecados, né? Porque ele via que no decorrer dos anos, desde a criação do mundo, o homem tenta se afastar de Deus, né? Nós tentamos nos afastar de Deus o tempo todo com os nossos pecados, com as nossas mentiras, né? Com as nossas transgressões, né? Com a nossa falta de amor ao próximo, com os nossos julgamentos ao próximo, né? A gente condena e não foi isso que nos foi ensinado, né? Jesus não condenou ninguém, Jesus amou a todos, né? E Jesus entende tudo o que passamos, né? Tudo que a gente passa aqui na Terra, ele entende porque ele foi humano, ele foi homem, ele veio, se fez carne, né? Se fez carne por dois motivos. O primeiro, para nos provar que é possível sim obedecer ao Pai Celestial, né? Que é possível nós obedecermos a Deus, fazer a vontade de Deus. Né, é possível viver neste mundo, né, com Deus, com Jesus, né? E veio também para que pudesse, né? Que na palavra diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, quando a gente peca e se arrepende, ele é o nosso defensor diante de Deus, né? Não, pai, sei lá, a Esther mentiu, né? Mas ela se arrependeu, e isso é muito difícil, a natureza humana. Então, ele intercede por nós, né? Para que Deus possa nos perdoar a cada pecado que nós cometemos, né? Jesus, ele fala, né, em João 14:6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que que ele é a passagem para nós, né? Em Mateus 7:14, 13 e 14, fala sobre a porta estreita, né? O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o que a gente segue, né? As nossas vontades, o nosso querer, né? A minha vontade de ir para a festa em vez de ir para a igreja, a minha, sabe, a julgar o meu próximo, né, acusar as pessoas, né, me inventar coisas sobre pessoas, tudo aquilo que tem a ver com a nossa natureza humana, né, a nossa soberba, né, a nossa falta de humildade, tudo que de ruim que se aferra a nós, né, a nossa natureza humana, ela tá aí para essa é a porta larga, né? Fazer a minha vontade, né? Estou numa situação que eu posso ser Jesus, como é ser Jesus? Amar o meu próximo, né? Quando eu vejo um casal homossexual e em vez de eu julgar, eu abençoar, né? Eu amar as pessoas. Jesus em nenhum momento Jesus fez isso, né? Não apontou ninguém, né? Pelo contrário, igual ele falou com a prostituta, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra nela, né? Ele poderia atirar, porque ele era santo, né? Ele era imaculado de pecado. E ele em nenhum momento ele fez isso. Ele, pelo contrário, ele segurou nas mãos dela e disse: vá e não peques mais. Então, quem somos nós para condenar o próximo? Quem somos nós para dizer que ele merece, que alguém merece morrer? Quem somos nós para diminuir, né? Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Eu não sou ninguém para acusar o meu próximo, eu não sou ninguém para julgar as atitudes de outra pessoa, né? Eu não sou
eu não sou ninguém, eu tenho, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu pecado, né? Cada um tem a sua fraqueza. Uns é mentir, outro é prostituir, né? Um é beber. Então, cada um tem a sua fraqueza e não sou eu com a minha fraqueza que vou que a minha mãe costuma sempre dizer, senta em cima do rabo para puxar o dos outros. E é bem isso mesmo, a gente senta em cima do nosso pecado, esconde o nosso pecado para poder apontar o do outro, né? Apontar o erro. Mas se nós estivéssemos preocupados em ser Cristo, em ser Jesus, porque foi para isso que fomos chamados, né? Para os cristãos mesmo, nós que se dizem cristão, porque cristão significa ser como Cristo, né? Se nós fôssemos parecido com Cristo, o mundo não seria como é hoje, né? Não teria tanta desgraça no mundo, né? Tem muitas pessoas que falam, ai, crente é isso, crente é aquilo, mas porque aqueles crentes não têm dado testemunho de cristão, né? Mas voltando, né? Jesus sabe como a gente se sente. Se você se sente traído, ele foi traído por Judas, né? Se você se sente desprezado, ele foi desprezado. Se você se sente perseguido, ele foi perseguido. Né? Ele sofreu tudo que nós, seres humanos, para nós, ele sofreu o pior que pode acontecer com um ser humano, né? Que é ser traído, né? Sabe, ser caluniado, tudo que é de pior para nós como seres humanos passarmos, ele passou, né? Ele sofreu tanto assim, sabe, é impossível a gente descrever com palavras o sofrimento de Jesus, porque só ele em si sabe o que ele passou, né? Ele chorou lágrimas de sangue e sentindo a dor, né? Você foi cuspiram na face dele, né? Ninguém foi negado pelo seu próprio amigo, né? A pessoa que andava lado a lado com ele foi negado por ele, foi traído por alguém que comia na mesma mesa que ele. Então, ser como Cristo é difícil, né? E quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele, é assim, né? Muitas pessoas crentes acham que só por isso, sentar o bumbum lá no banco da igreja, todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, vai mudar alguma coisa. Não vai mudar, né? Você tá indo em vão, porque se você, dentro da igreja, você só senta lá, e você não tem sido Cristo fora da igreja, é em vão, porque ele é a porta estreita. A porta estreita é você. É quase que é impossível um ser humano ser totalmente 100% como Jesus foi, né? Mas Deus analisa nossas intenções, né? Às vezes a nossa ação é má, mas a intenção do nosso coração foi boa, né? E muitas pessoas fazem boas ações, mas a intenção no coração não era essa, né? Eu, na minha opinião, acho muito feio, né? Quem faz o bem ao próximo e tira foto e grava e posta na internet. Então você não fez de coração, você fez para mostrar que você é uma pessoa boa. E se você tenta mostrar que você é uma pessoa boa, eu não sei, talvez você não seja, né? Porque quando a gente é bom, a gente não precisa mostrar para as outras pessoas, as pessoas já veem em nós a diferença, a gente não precisa mostrar que é diferente, né? E Jesus nos ama, né? Deus nos ama, ele entregou o seu filho unigênito para morrer por nós. E essa passagem que eu queria deixar, né, do amor de Cristo, né, que possamos ser como Cristo, né? A gente não precisa estar mostrando a ninguém que a gente é igual a Cristo, a gente deve ser igual a Cristo, né? Na palavra do Senhor diz que você faz as coisas em secreto, que em público o Senhor te abençoa, né? Que em secreto ele te ouve. A gente não precisa mostrar a ninguém que a gente ora, que a gente busca, que a gente ajuda o próximo, que a gente não julga o próximo, né? Mas a nossa natureza humana é podre, é horrível, né? E a gente tende a deixar o pior de nós aflorarmos sempre.
Eu sei porque quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade forte, e todo mundo diz, né, dizia, a Esté não leva desaforo para casa. E mas de um tempo para cá já tem passei eu uma barra, né? Uma coisa assim, passei coisas assim que em, em nenhum estágio da minha vida eu suportaria, eu deixaria, né? Mas todas as vezes que eu penso isso, eu penso, eu tenho que ser como ele, né? É o mínimo que eu posso fazer é seguir o exemplo dele, é ser como ele, porque ele me amou, ele já pagou por isso, né? Ele já pagou pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, né? Pelos meus julgamentos. E quem sou eu, né? Ele que, como diz na palavra, como uma ovelha, né? Quando uma ovelha arranca a sua lã, ou como um cordeiro que vai até a morte, assim, ele foi calado. Então, se ele, que era ele, né, foi calado, né, sem pecado nenhum, ele poderia ter dito, ó, oh, sei lá, eu tô morrendo por sua culpa, pelos seus pecados, eu não mereço estar aqui, né? E que se fosse nós faríamos isso, né? Eu não mereço isso, né? Quantas vezes acontece e eu tiro por mim mesma que muitas vezes acontece, eu falo, gente, eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso, né? Mas ele realmente não merecia, né? Às vezes nós somos feitos, né, de bobos, né, suportamos humilhações, né, e ele, né, até o último momento, até quando ele foi pregado naquela cruz, né, foi dito: se você é mesmo filho de Deus, então desça daí, você salvou tantos, por que você não se salva, né? Se fosse nós, a gente teria dito: é agora, ah, é? Peraí, que eu vou descer dessa cruz, vou dar na sua cara, é agora, né? Vou meter a porrada em você agora, eu vou prestar conta com você agora. Mas não é assim, né? Ele nem abriu a boca em momento nenhum, ele sabia que ele era o filho de Deus, né? Tanto que dos dois que foram crucificados com ele, um só olhou e falou: Eu vejo, né? Eu sei, eu creio que você é o filho de Deus, eu creio que você é o unigênito do Senhor, né? E que já tá muito grande o vídeo, mas é essa passagem que eu quero dizer para você que é cristão. Seja um cristão mesmo, sabe? Não julga, não fala mal do teu próximo, né? Sempre que você tiver a oportunidade de mostrar o pior que há na sua carne, deixa o seu espírito falar mais alto, né? Deixa você ser mais parecido com ele. Não suje o evangelho, né? Não faça com que tudo o que Jesus passou fosse em vão, apesar que não é em vão, mas não deixa que você seja um cristão hipócrita, que as pessoas olham e não vejam a luz de Cristo, né? Que não olhem para você e veja Cristo andando na rua, que veja Cristo falando, né? Que tudo que saia da sua boca como cristão seja para abençoar, né? Para acalentar, para consolar, né? Para ser mais como ele, né? Se você seja mais como ele. E para aqueles que não são, ele morreu por mim, ele morreu por você, e ele tá de braços abertos sempre, ele te ama imensamente, porque só um amor muito grande suportaria passar o que ele passou, né? Tudo que ele passou foi por você, foi por mim, para que hoje você tivesse vida, vida em abundância, vida eterna. O inferno existe, não é brincadeira, né? Assim como o céu existe, o inferno também existe, assim como Deus, Jesus e os anjos existem, né? Os demônios também existem. Então, você possa, né, voltar para Cristo, se você está afastado, volta para Ele, ainda é tempo, ainda é hora, né? E você que não é, né, que você possa conhecer a Ele, esse Jesus maravilhoso que fez maravilhas e ainda faz até hoje, fez muito em minha vida.
E é isso, gente. Já tem quase que 20 minutos de vídeo. E é uma pequena palavra, uma pequena pregação, né? Que essa palavra possa edificar a sua vida como edificou a minha. Amém? Fica com Deus.